Boa noite a todos, meus amigos. Que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos, para a realização da doutrinária da Casa da Esperança. E é com o coração cheio de felicidade que eu agradeço a espiritualidade maior que nos oportuniza esse novo encontro. Que seja essa uma noite muito alegre, com ensinamentos que possam nos levar, com certeza, a importantes reflexões. Passemos agora a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. É o item 10, Instruções dos Espíritos. Meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem, porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis desfrutar a luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas, ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que, ao serdes observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Uma bela mensagem para a nossa reflexão da noite, O trabalho de hoje, meus amigos, será conduzido pelo nosso companheiro de jornada, Jair Coutinho, e a abordagem será o capítulo 46 do livro Jesus no Lar. Esse capítulo tem o título A Árvore Preciosa. Jair, que você seja bem-vindo e que Jesus possa estar com você durante todo o trabalho dessa noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça conosco, os bons amigos espirituais, nos ilumine e nos conduza nesse caminho de interpretar o Evangelho de Jesus, de trazer as nossas reflexões para mais essa noite
de doutrinária virtual na nossa querida Casa da Esperança. E hoje, dando sequência ao estudo do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos abordar o capítulo 46, a árvore preciosa. A árvore preciosa. Vamos seguir a narrativa de Jesus. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. E Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Só nessa introdução, nós já temos uma lição muito importante, né? Quando Jesus fala que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade. A construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade. A gente pode entender, por essas palavras, que o reino divino é um projeto a ser executado pelos humanos, pelos homens de bem, pelos homens de boa vontade, pela humanidade desperta, liberta das ilusões do mundo material. Nos traz o entendimento de que o reino de Deus é um projeto íncito na intimidade da individualidade espiritual. E a gente pode trazer para corroborar com esse entendimento Lucas, no Evangelho, no capítulo 17, versículo 20 e 21, quando ele diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, se Jesus diz que o reino de Deus está entre nós, é que, de certa forma, carregamos esse projeto, carregamos a semente desse mundo de paz, esse mundo de harmonia entre nós. Daí que nessa narrativa do livro Jesus no Lar, Jesus diz que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade. Dando sequência à narrativa, viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal
glorioso, produziria flores de luz e frutos de ouro. No futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados para fortalecer-se. Em Germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. Vejam bem, em Germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. Como toda planta, quando germina, tenra, exige ou requer do jardineiro, do agricultor, os cuidados sublimes, delicados, como todo rebento precisa. Mas a gente pode interrogar para nós mesmos: quem é o mensageiro que o Pai nos enviou? Quem é esse? O que é esse régio presente? Se formos buscar no Evangelho, talvez se faça um pouco de luz ao nosso entendimento. No Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos 16 e 17, a gente pode ver quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo seguinte, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí Deus enviou o seu Filho. Na parábola das bodas, nos registros de Mateus, evangelista, festim de núpcias, que são festas, ou festa de casamento, se refere ao casamento de quem? Quem era esse noivo? Por que o pai convida para as bodas do seu filho? A figura do casamento é frequentemente usada nas Escrituras para representar a relação entre Deus e o seu povo. No Velho Testamento, Deus é o marido e o povo de Israel a mulher. No Novo Testamento, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Quando fala aqui no Velho Testamento, Deus é o marido e o povo de Israel a mulher, a gente pode relembrar aquela passagem do encontro de Jesus com a samaritana no poço, quando ele pede água a ela, e ela diz para ele: por que você, um judeu, me pede água? Porque existia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. E Jesus pergunta para ela: onde é que está o teu marido? Ele diz: você já teve 5 e esse ainda não é seu marido. Se a gente fosse observar, quer dizer, a mulher casou 5 vezes, ou 6? Não. Ele estava se referindo à prática entre os samaritanos, que mudava a sua crença a cada invasão, a cada povo que dominava a região da Samaria, se mudava a crença, se acreditava no outro Deus. Então, aquele
eram os maridos que ela teve e que nenhum era o verdadeiro marido. O verdadeiro marido ela viria a conhecer depois, que era o Deus único, Pai de todos nós, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos libertar. Continua a narrativa. As sementes requeriam terra conveniente. Aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubos, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um único exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramasse benditas sobre a comunidade em geral. Bastava um único exemplar. De todas as sementes que foram distribuídas, se uma só vingasse, seria a redenção de toda a comunidade. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em branda harmonia e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Que maravilha! Um único exemplar que vingasse seria a solução para todas as mazelas que acomete a humanidade. Finda a promessa, e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuaram. Mas vejamos. Embora tenha sido explicado pelo mensageiro divino que bastava um único exemplar para que todos fossem beneficiados, cada qual pretendia a preciosidade para si em caráter de exclusividade, suspirando pela posse pessoal e absoluta da semente de semelhante tesouro. Mas a sabedoria divina coloca que a árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total. E os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam, embora todos esses conflitos, todos esses problemas, elas não se perdem. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo, e os que retinham o adubo não dispunham de água farta.
Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso à gleba conveniente, e quem se havia apoderado do melhor solo não contava com a possibilidade da vigilância. E tantos senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. Não se adiantou dizer, todos serão beneficiados. Todos. A natureza da imperfeição, da grosseria que ainda detemos, que ainda retemos em nós, veda nossos ouvidos, venda nossa vista, as clarezas que são trazidas pelos emissários divinos, as vozes sublimes que clamam pela paz, pelo progresso, pela prosperidade, mas a ignorância só quer para si, só quer o benefício exclusivo. Isso ainda é o mal que predomina e não sei por quanto tempo ainda vai predominar no seio dessa humanidade terrena. Pode-se observar que essa mensagem, como tantas outras no Evangelho de Jesus, é também uma mensagem premonitória. Premonitória porque o que acontece hoje na humanidade presente não é muito diferente da humanidade de 2 milênios atrás. Porque o que era essa poderosa semente, senão as sementes de paz e de amor que Jesus sempre fala nos seus evangelhos, ou no seu evangelho? E a árvore, senão o cristianismo puro? É o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 16, a gente pode ler assim: discípulo do Cristo, compreendei bem que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tomados estéreis seus ramos, não dão mais frutos, porque não dão maus frutos, porque nenhuns mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob os seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abre, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou,
não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe cortei os galhos, seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirva. Muitos são chamados e poucos escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como usar do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhe uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Então, é muito de acordo com todas as mensagens, toda a leitura que fizemos até agora dessa árvore preciosa. E Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Então, mesmo trazendo uma proposta de paz, uma árvore, uma semente da árvore de paz e de amor, os homens declararam guerra entre si para possuir exclusivamente essa semente. Eu não vim trazer a paz. Ele sabia que a paz não ia se estabelecer de forma harmoniosa. O reino de Deus ainda não ia se estabelecer de forma pacífica. Os filhos de Deus ainda iriam desembainhar as suas espadas contra os seus irmãos. Sigamos com a narrativa. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente para que aprendam a desfrutar os dons eternos com o entendimento e harmonia. Uns possuem inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E fitando Zebedeu de modo significativo, Jesus finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplanderá na terra à maneira da árvore divina das flores de luz e de frutos de ouro. O velho Galileu sorriu satisfeito e nada mais perguntou. A gente pode perceber, mais uma vez, que a construção ou a chegada do reino do céu é uma constante na fala de Jesus. Mas, sobretudo, as dificuldades a essa realização ficam estampadas de forma alegórica ou não nas suas palavras. No capítulo 3 desse mesmo livro, em estudo, Jesus no Lar,
explicações do mestre, tem um trecho interessante. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime, falou ela. Todavia, como iniciar-me nela? Pergunta Sara. Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos invencíveis. Alguns dos expectantes emitiram suas opiniões até que Jesus retomou a palavra e pergunta: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? E ela responde: Senhor, é a criação de cabras. Ele diz: pois bem, o que fazes antes de armazenar o leite no vasilhame? Ela aí responde: lavo com bastante cuidado, porque qualquer resíduo que fique vai estragar o leite e todo o trabalho. E Jesus responde para ela que assim são os ensinamentos da Boa Nova. Quando ele chega até nós, no nosso coração, ele encontra o atraso, as normas inadequadas que abraçamos, princípios e hábitos que ainda tomamos com constância na nossa vida, e misturando-se com isso, ele é contaminado e se perde. Então, é necessário irmos limpando o nosso coração, eliminando os vícios da nossa prática, da nossa vida, para que as sementes desse mundo divino, a semente do reino de Deus, possa encontrar campo para germinar e frutificar. E qual é a praga que ainda impede o florescimento do reino divino entre nós? O egoísmo. Por todo o relato constrangido de Sara, a gente entende que é o egoísmo, não querer partilhar. Prevalecer os seus direitos, as suas vantagens sobre a dos outros. O instinto de preservação é um atributo do reino animal. Fugir, se defender, matar para comer. Atingindo a individualidade, a maturidade espiritual, recebendo o diadema da razão, os instintos devem ser levados a patamares mais altos, condizentes com o novo patamar evolutivo, condizente com o reino hominal. O egoísmo e o orgulho são filhos degenerados, filhos espúrios do instinto de preservação,
utilizados como ferramentas de conquistas pelos homens atrasados. Porque o instinto de preservação, elevado ao patamar da razão, se torna, no dizer dos espíritos, o cuidar do corpo e cuidar da alma. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, A Lei do Progresso, a questão 785, Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O progresso moral tem sido atingido por essas duas forças das sombras, mas nunca interrompe a sua marcha, porque o progresso, por ser ele a força do próprio Criador, e lutar contra o Senhor é perder tempo. Por vezes, a marcha do progresso pode tornar-se mais lenta pelos entraves criados pelos homens que ignoram a verdade. Todavia, quando se faz necessário, o progresso moral quebra todos os obstáculos, desata todas as peias com que quiseram amarrá-lo, e feixes de luz desimpedem todos os caminhos por processos variados, como flagelos, fome, guerras, ainda mais pelo anjo da dor. É o que nos diz o espírito Miramês na interpretação dessa questão. E hoje estamos vivenciando isso. A moléstia que nos alcança, a pandemia que nos atormenta, são as luzes do progresso moral rompendo com o atraso. Rompendo com o atraso. Tenhamos consciência disso. E abracemos essa oportunidade sublime para que saiamos da treva da ignorância e possamos alcançar as benesses do reino de Deus. Na questão 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito, a resposta. Temos-lo dito, muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, e aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Na questão 914, fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Eles respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então,
se depende da educação, está em nossas mãos. Porque hoje, os espíritas, quantos frequentadores de casas espíritas não fazem o mínimo esforço para levar seus filhos aos grupos de evangelização infanto-juvenil? No entanto, não permite uma falta à educação regular. Por que isso? Não é uma falta de entendimento do que a doutrina prega? Não é a falta de entendimento do verdadeiro dever de pai e de mãe de educar os filhos moralmente? Porque se não educar moralmente, o conhecimento, o desenvolvimento intelectual será desvirtuado, usado para machucar, para agredir, para tirar vantagem dos outros. A mentora Joana de Ângeles indica-o claramente como o causador de todas as misérias humanas, das quais a Terra atual anda farta de exemplos. Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor, a caridade e o sacrifício. Meus queridos amigos, irmãos, trabalhemos usando essa ferramenta poderosa que nos ofertou a espiritualidade superior através do trabalho grandioso de Allan Kardec, essa doutrina de paz, de amor, de libertação. Vamos utilizar essa ferramenta, vamos limpar o nosso coração, varrer a nossa alma das sementes do egoísmo que ainda estão entranhadas na nossa estrutura imortal. Vamos aproveitar essa oportunidade. Que Deus nos ilumine, que Jesus, no seu infinito amor, continue nos conduzindo e que os espíritos superiores, seus mensageiros, sejam conosco em todo o percurso da nossa jornada. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Agradecemos nesse momento a Jair, o trabalho aqui apresentado, e que as reflexões aqui trazidas, elas possam nos conduzir a mudanças que tanto necessitamos nessa nossa jornada evolutiva. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu evangelho. Obrigada pelas lições de cada dia. Obrigada pelas nossas dificuldades. E muito, muito obrigada pelos esclarecimentos consoladores da doutrina dos Espíritos. Nesse momento que passamos por tantas incertezas, a doutrina espírita, ela nos fortalece de maneira fantástica, maravilhosa, grandiosa, a fé e a esperança. Muito obrigada, Jesus, por essa doutrina. Convidamos a todos, agora, nesse momento, para o passe. Esse passe, essa energia que nos revigora, que nos fortalece, que nos encoraja a prosseguirmos a nossa caminhada. Em seguida, virão os nossos abraços, e esses abraços tão recheados, como sempre, de afeto e de boas energias. Que sigamos em paz e que todos tenhamos
Uma boa noite. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.